inteligência artificial. O tema será algoritmos de busca e sistemas especialistas e sistemas baseados em conhecimento. Tá. Engenharia de conhecimento. O que é engenharia de conhecimento? Ela é a área que estuda o processo de transferência de conhecimento do especialista para o computador. Quais que são os problemas na hora da aquisição do conhecimento? São o especialista com dificuldade de verbalizar o seu conhecimento, o especialista não consegue passar o conhecimento dele de uma maneira a qual ele possa ser construído com facilidade. O especialista não está ciente de como ele usa o conhecimento é incompleto, o conhecimento pode ser incorreto e o conhecimento pode ser inconsistente. Um SBC, sistemas baseados em conhecimento, são programas de computador que usam conhecimento representado explicitamente para resolver problemas. São desenvolvidos para serem usados em problemas que requerem uma quantidade considerável de conhecimento humano e de especialização para serem resolvidos. O que são os sistemas baseados em conhecimento? Programas de computador que usam conhecimento representado explicitamente para resolver problemas, ou seja, SBCs são desenvolvidos para serem usados em problemas que requerem uma quantidade considerável de conhecimento humano e de perícia para serem resolvidos. Um grande gargalo na construção de um SBC é a aquisição do seu conhecimento. Dois componentes essenciais de um SBC são a base de conhecimento, que captura o conhecimento específico do domínio, e o motor de inferência, que constitui de algoritmos para manipular este conhecimento representado na base de conhecimento. A base de conhecimento ela é composta de fatos e regras que o sistema conhece sobre o domínio do problema. O processo de desenvolvimento de um SBC ele é composto por 6 etapas: especificação dos requisitos, aquisição de conhecimento, projeto, implementação, teste e manutenção. Vamos para cada uma delas. Especificação dos requisitos. Estudo de viabilidade, desenvolvimento de metas, refinamento do domínio, escolha da equipe de projeto e identificação das fontes de conhecimento. Esses são os passos dessa etapa. Na aquisição de conhecimento, adquirir, organizar e estruturar este conhecimento. O projeto é a definição da estrutura e organização deste conhecimento, definir métodos para o processamento e selecionar a ferramenta de software para isso. A implementação é a codificação e a documentação do sistema e o manual do usuário. No teste, validação e verificação junto ao especialista da construção para esse SBC. É um processo contínuo e essa fase se mistura com as outras fases. Manutenção, mudança nos requisitos do sistema, aquisição de conhecimento contínua, avaliação do sistema em andamento. Sistemas especialistas. Sistemas especialistas são sistemas que são capazes de oferecer soluções para problemas específicos num dado domínio, ou que consigam aconselhar de uma maneira ou num nível comparável ao de especialistas naquela área. Aplicativos de IA exibem um comportamento inteligente pela aplicação hábil de heurísticas. Sistemas baseados em conhecimentos tornam o domínio de conhecimento explícito e separado de outras partes do sistema. Sistema especialista aplica um conhecimento especializado em problemas difíceis existentes, sendo capaz de explicar seu comportamento. Área de aplicação: interpretação, diagnóstico, monitoramento, predição, planejamento, projeto, depuração, reparo, instrução e controle. Para fazer com que um SBC chegue perto do desempenho de um especialista humano, o sistema deve ter uma grande quantidade de conhecimento disponível.
conseguir ter acesso a este conhecimento rapidamente e ser capaz de raciocinar adequadamente com este conhecimento. Adquirir conhecimento de um especialista para uma base de um SBC envolve obter informações do especialista e ou de fontes documentadas. Classificação desta informação em declarativa e procedural, codificação desta informação num formato utilizado pelo SBC e verificação de consistência do conhecimento codificado com o conhecimento existente no sistema. A equipe do engenheiro do conhecimento realiza as seguintes etapas: estrutura a área do problema, interpreta, traduz e integra conhecimento especialista ao sistema, traça analogias, representa contra-exemplos, traz luz conceitos difíceis, verifica a consistência do conhecimento. Shell. A Shell é um SBC com uma base de conhecimento vazia. Shell são destinadas a permitir que não programadores usufruam dos esforços de programadores que já resolveram um problema similar. Agora, indo para a parte de algoritmos de buscas de IA. Um problema de IA é definido em termos de espaço de estados possíveis, incluindo um estado inicial e um estado final, que seria o seu objetivo, um conjunto de ações ou operadores que permitem passar de um estado ao outro. Descrição de um problema. Definir o espaço de estados, especificar estados iniciais e finais e especificar conjunto de operadores e estratégia de controle. Busca em profundidade. A busca em profundidade sempre expande o nó no nível mais profundo da árvore. Então, seu primeiro passo seria o nó raiz, o nó de profundidade 1, o nó de profundidade 2 e assim por diante. Quando um nó final não é solução, o algoritmo volta para expandir os nós que ainda estão na fronteira do espaço de estados. Backtracking. Ou seja, a função monta uma pilha, verifica se essa pilha está vazia. Se estiver vazia, ocorre uma falha. Caso contrário, retira um nó da pilha, verifica se esse nó é objetivo. Se ele não for objetivo, vai ser inserido na pilha a expansão desse nó. A estratégia de busca em profundidade não é completa nem ótima. O porquê de não ser completa nem ótima é a questão de estados infinitos. Ele pode pesquisar vários estados infinitamente, sendo que, para o outro lado da expansão do nó, estava a sua solução. O custo de memória é linear e o custo de tempo é exponencial. Para problemas com várias soluções, essa estratégia pode ser bem mais rápida do que busca em largura. Busca em largura. Visita os nós mais próximos do nó inicial. Necessário manter um conjunto de nós candidatos alternativos. Esse conjunto é todo o nível inferior da árvore de busca. Se o caminho da solução for necessário, é preciso manter também um conjunto de caminhos candidatos. A ordem de ramificação dos nós é o nó raiz, em seguida todos os nós da profundidade 1, em seguida todos os nós da profundidade 2 e assim por diante. Ou seja, ele faz uma fila de todos os nós, verifica se a fila está vazia. Se não estiver vazia, continua. É retirado um nó, testa o objetivo desse nó, vê se esse nó é objetivo. Se não for, insere na fila a expansão deste nó. A estratégia é completa e só é ótima se o custo de caminho cresce com a profundidade do nó, o que ocorre quando os operadores têm o mesmo custo. O custo de tempo é exponencial e o custo de memória é exponencial também. Profundidade limitada. Permite evitar o problema de busca em profundidade, que era de estados infinitos,
por meio da imposição de um limite na profundidade máxima a qual o algoritmo vai procurar. Esse limite é denominado L. Então, o nosso espaço é a função O de B vezes L, e a questão de tempo é a função O de B elevado a L. O problema é que não se tem previamente um limite razoável. Se o limite for pequeno, então corre-se o risco de que seja menor que qualquer caminho até a solução, e retornará falha. Se for muito grande, então a busca se torna muito complexa. Aprofundamento iterativo. Evita o problema de caminhos muito longos ou infinitos, impondo o limite máximo L de profundidade para os caminhos gerados. Essa estratégia tenta limites com valores crescentes, partindo de zero até encontrar a primeira solução. Fixa a profundidade igual a 1 e executa a busca. Se não chegou a um objetivo, recomeça e busca com profundidade i mais n, n é um número qualquer. Piora o tempo de busca, porém melhor custo de memória. Pode ser uma boa alternativa. Ela é completa e só é ótima se o custo dos operadores for um custo único ou que crescem de acordo com a profundidade da árvore. O custo de memória é B vezes D, sendo D o nível de profundidade da solução, e o custo de tempo é de O B elevado a D. Custo uniforme. Estende a busca em largura. Ele expande o nó da fronteira com menor custo de caminho até o momento. Cada operador pode ter um custo associado diferente, medido pela função g de n, que dá o custo do caminho da origem ao nó n. Na busca em largura, g de n igual à profundidade de n. O custo uniforme, ele faz uma fila, verifica se essa fila está vazia. Do contrário, retira um nó dessa fila, verifica se ele é um nó objetivo e depois insere na ordem a expansão deste nó. A estratégia é completa e ela só é ótima se a função g do sucessor de n for maior ou igual à função g de n. Ou seja, o custo de caminho no mesmo caminho não decresce e não contém operadores com custo negativo. Custo de tempo é função de O de B elevado a D e custo de memória, função de O de B elevado a D. Bidirecional. Executa duas buscas simultâneas, uma direta do estado inicial e a outra inversa a partir do objetivo, parando quando as duas buscas se encontram em um ponto intermediário. É implementada fazendo-se com uma ou ambas as buscas verificarem cada nó antes de ele ser expandido, para ver se o nó está na borda da outra árvore de busca. Neste caso, é encontrada uma solução. Complexidades de tempo e espaço. Função O de B elevado a D dividido por 2. O algoritmo é completo e ótimo para passos de custo uniforme. Agora vamos para nossa tabela. Custos de tempo e espaço, ótima e completa. Profundidade. Função O de B elevado a M e função O de B vezes M. Não é ótima. É completa para os espaços finitos, não é completa para os espaços infinitos. Profundidade limitada. Função O de B elevado a L, função O de B vezes L. Não é ótima e é completa se L for maior ou igual à posição onde está o objetivo. Profundidade iterativa. Função O de B elevado a D, função O de B vezes D. É completa e é ótima.
largura. Função O de B elevado a D, função O de B elevado a D. É ótima, é completa. Bidirecional. Função O de B elevado a D dividido por 2, tanto para tempo quanto para espaço. É ótima se o custo dos operadores for igual para todos e é completa. Busca informada. Nas buscas informadas, vemos uma coisa que é chamado de funções heurísticas, que vai ser representado por H de N. É uma estimativa do custo do caminho ótimo de N até T. Funções heurísticas são específicas para cada problema. Ela deve ser admissível, nunca superestima o custo real da solução. Exemplo: distância direta é admissível porque o caminho mais curto entre dois pontos é sempre uma linha reta. Algoritmo Best First. Busca genérica onde o nó de menor custo aparente no espaço de estados é expandido primeiro. A ideia básica é prosseguir com a busca sempre a partir do nó mais promissor. Ou seja, verifica um nó com um menor caminho entre os nós disponíveis para expansão. Busca gulosa, semelhante à busca em profundidade com backtracking. Tenta expandir o nó mais próximo do nó final com base na estimativa feita pela função heurística. Tenta minimizar o custo estimado para se atingir o objetivo. Não é ótima nem completa. Pode entrar em loop se não detectar a expansão de espaços repetidos. Custo de tempo e memória no pior caso é a função O de B elevado a M. A estrela é ainda a técnica de busca mais usada. Tenta minimizar o custo total da solução, combinando busca gulosa, simples, porém não é completa nem ótima, e busca de custo uniforme, Dijkstra, ineficiente, porém completa e ótima. Função de avaliação. F de n é igual a G de n mais H de n. Expande o nó de menor valor de f de n na fronteira do espaço de estados. Se a heurística é admissível, f de n nunca será superestimada o custo-valor real da melhor solução através de n. Para provar a otimalidade do algoritmo, é necessário que a monotonicidade seja garantida. O custo dado pela função f de n ao longo de um caminho, em geral, nunca decresce. Se tal for sempre o caso, f de n disse que é monótona. Uma heurística é monotônica se e somente se ela obedece à desigualdade triangular, ou seja, dois lados de um triângulo não podem somar menos que o terceiro lado. A estrela é completa e ótima. Custo de tempo é exponencial com o comprimento da solução. Porém, boas funções heurísticas diminuem significativamente este custo. Custo de memória, O de B elevado a D, guarda todos os nós expandidos na memória para possibilitar o backtracking. IDA estrela. Similar à busca em profundidade, iterativa. Expansão do aprofundamento iterativo, porém, seu limite é dado pela função de avaliação f, e não pela profundidade d. Necessita de menos memória do que a estrela, mas continua ótima. SMA estrela. Similar ao O estrela, o número de nós guardados em memória é fixado previamente. Conforme vai avançando, descarta os piores nós, embora guarde informações a respeito deles, e atualiza os melhores valores dos caminhos. É completa e ótima, se a memória alocada for suficiente. Hill climbing.
continuamente se move em direção crescente. Função de avaliação é vista como qualidade. Também é denominada busca gulosa local, muito simples com baixo espaço requerido. Problemas com o hill climbing. Máximos locais. Picos mais baixos que os máximos globais que devem ser encontrados. A função de avaliação é menor para todos os estados filhos do estado atual, apesar do objetivo estar em um ponto mais alto. São utilizadas informações locais apenas. Algoritmo para no máximo local. Planícies. Região do espaço de estados onde a função de avaliação provê o mesmo resultado f de n igual a f de filhos de n. Taxa de variação igual a zero. A busca torna-se como uma caminhada aleatória. Encostas e picos. Regiões que são alcançadas facilmente, mas até o topo a função de avaliação cresce de forma amena. A busca pode tornar-se demorada. Apesar de estar em um caminho que leva ao objetivo, nenhum dos operadores válidos conduz o algoritmo nessa direção. Complexidade de espaço é constante e a complexidade de tempo é exponencial. Hill climbing possui três variações. Hill climbing estocástico, nem sempre escolhe o melhor vizinho. Hill climbing primeira escolha, escolhe o primeiro bom vizinho que encontrar, útil se é grande o número de sucessores de um nó. E hill climbing reinício aleatório, conduz uma série de buscas hill climbing a partir de estados iniciais gerados aleatoriamente, executando cada busca até terminar ou até que não exista progresso significativo. O melhor resultado de todas as buscas é armazenado. Simulated Annealing. Semelhante ao hill climbing, mas que procura evitar cair em máximos locais. Em cada momento é selecionado aleatoriamente um sucessor do nó corrente. Se seu valor heurístico for melhor do que o nó corrente, então é escolhido e o processo repete-se. No entanto, mesmo que o nó tenha um valor inferior ao nó atual, pode na mesma ser escolhido. A escolha depende de dois fatores. Por um lado, quanto pior for o novo nó relativamente ao atual, menor será a probabilidade de ser escolhido. Por outro lado, quanto mais etapas tiverem passado, menos provável será a escolha de um estado de pior qualidade. Agora vamos para a nossa tabelinha. Profundidade. Não usa H de n nem G de n. Não é completa. Custo de tempo exponencial. Custo de espaço linear. E não é ótima. Largura. Não usa H de n nem G de n. É completa. Custo de tempo exponencial. Custo de espaço exponencial. E é ótima. Aprofundamento iterativo. Não usa H de n, nem G de n. É completa. Custo de tempo exponencial. Custo de espaço linear. E é ótima. Custo uniforme. Usa o G de n. É completa. Custo de tempo exponencial. Custo de espaço exponencial. E é ótima. Greedy ou gulosa. Usa o H de n, não é completa. Custo de tempo exponencial, custo de espaço exponencial e não é ótima. A estrela. Usa o H de n e o G de n. É completa. Custo de tempo exponencial, custo de espaço exponencial e é ótima. IDA estrela. Usa o H de n e o G de n. É completa e é ótima. SMA estrela. Usa o H de n, usa o G de n.
não é completa e não é ótima. Hill climbing usa o H de N, não é completa. Custo de tempo exponencial e não é ótima. Simulated annealing usa o H de N, é completa, é ótima. Outras abordagens. Redução de um problema. O objetivo: encontrar um único caminho até a meta. Estrutura alternativa, grafo and/or ou e/ou. Útil para representar soluções de problemas que podem ser resolvidos por meio de decomposição em problemas menores que precisam ser resolvidos. Problemas de satisfação de restrições. Classe de problemas que satisfazem algumas propriedades estruturais, além dos requisitos básicos para problemas em geral. Um CSP consiste de conjunto de variáveis, um domínio para cada variável, um conjunto de restrições. Variáveis. O estado, definido como uma atribuição de valores para um conjunto de variáveis. Cada variável V pertence a um domínio de possíveis valores. Tipos de domínios. Booleano. Finito. O domínio contém um número finito de valores. Infinito, mais discreto. O domínio é contável, porém infinito. E contínuo. Por exemplo, número real de 0 a 1. O conjunto de estados podem ser gerados a partir de um conjunto de variáveis. É denominado possíveis mundos. Restrições. Limitam os valores que uma ou mais variáveis podem assumir. Definem as propriedades da solução. Restrição unária. Uma única variável. N-área. Várias variáveis. Podem ser especificadas por meio de lista com domínios válidos para cada variável participante da restrição. Função que retorna verdade quando variáveis assumem valores que satisfazem a restrição. Um possível mundo que satisfaz um conjunto de restrições envolvidas em cada restrição assumem valores que são consistentes com aquela restrição. Análise meios-fins. Processo centrado em detectar principais diferenças entre o estado atual e o estado meta. Envolve gerar a meta e então as submetas, bastante utilizada em planejamento quando devemos escolher as regras a serem aplicadas. Exemplo: o objetivo: ter uma cerca branca em volta do jardim. Se temos uma cerca marrom, selecionar operadores que envolvem mudança de cor. Se não temos nenhuma cerca, considerar operadores que envolvam, primeiramente, a construção de uma cerca. Busca tabu. Algoritmos estocásticos de busca local podem ficar presos em platôs. Uma das maneiras de prevenir ciclos é manter uma lista tabu dos K últimos nós visitados. A ideia é não visitar um nó que já está na lista tabu, ou estados que contenham alguma característica específica. Pode ser caro se K for grande. Representação do conhecimento. Fatos. Verdades em algum mundo relevante. Representação de fatos. Com algum formalismo escolhido, verdades que realmente serem capazes de manipular. Exemplo, uma linguagem natural. Formalização de alguma linguagem. Sintaxe. Especificação precisa das expressões legais. Semântica. Significado das expressões. Dedução. Prover regras que preservam a semântica. Regras if-then. Também conhecidas como regras de produção ou regras de decisão. Um dos formalismos mais comumente usados na representação de conhecimento. Características desejáveis.
Modularidade. Cada regra define uma pequena parte relativamente independente do conhecimento. Incrementabilidade. Novas regras podem ser adicionadas à base de conhecimento de forma relativa independente das outras regras. Capacidade de serem modificadas. Regras antigas podem ser modificadas relativamente independente de outras regras. Transferência. É possível prover a capacidade para explicar as decisões e soluções. Facilitam a resposta de questões típicas de usuários, como e por quê. Geralmente, definem relações lógicas entre conceitos do domínio do problema. Relações puramente lógicas são caracterizadas como conhecimento categórico, pois sempre supõe-se que são verdadeiros. Backward. Iniciamos com uma suposição da hipótese ser verdadeira e raciocinamos para trás do gráfico. Para confirmar a hipótese, é preciso que as condições anteriores à hipótese do grafo e/ou sejam satisfeitas. Forward. Uma vez observado que certas condições sejam verdadeiras, é possível ir seguindo o grafo até confirmar ou não a hipótese. Redes semânticas. Consiste de entidades e relações entre elas, usualmente não representados por meio de grafos. Os nós representam as entidades e os arcos representam as relações que são rotulados com os nomes dessas relações. Frames. Os fatos são agrupados em torno de objetos. O objeto pode ser um objeto concreto físico ou um conceito abstrato, com classe de objetos ou situações. Bons candidatos para serem representados por frames, situações típicas de reuniões e situações de conflito. Um frame é uma estrutura de dado cujos componentes são chamados de slots. Slots têm nomes e acomodam informação de tipos variados, valores simples, referências a outros frames ou procedimento que podem computar o valor de slot a partir de outras informações. Os slots podem ser deixados em branco e serem preenchidos por meio de inferência. A forma mais comum de inferência é a herança, quando um frame representa a superclasse dessa classe, então a classe frame pode herdar os valores do frame superclasse.